Minha saudação à mesa diretora desta casa, aos excelentíssimos senhores vereadores e todos aqueles que nos acompanham pelos equipamentos eletrônicos. Eu vou falar um pouco hoje sobre o projeto 5.511, 5511. Já falamos um pouco dele, esses dias discutimos um pouco também aqui na reunião das comissões. É o projeto que trata da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores da Prefeitura de Palmeira. O valor que eles pagam de previdência, referente ao salário que cada um tem. Esta história é uma história muito longa, mas eu vou tentar sintetizá-la aqui. Algum tempo atrás, o governo federal fez uma reforma da Previdência. Então, ele discutia a questão do regime geral de previdência. Regime geral de previdência, que é o INSS. Não são os regimes das prefeituras nem do Estado. É o INSS. O INSS, ao longo da história, em função da gestão de governantes despreparados, virou uma grande bagunça. Uma grande bagunça que são dias e dias para falar do INSS. Então, eles fizeram aí a tal da reforma da Previdência. E nesta reforma, eles tentaram, o governo federal, fazer com que ela também ocorresse nos estados e nos municípios. Os deputados federais, a maioria deles já um pouco experientes, disseram, não, nós não vamos entrar nessa, não. Vamos fazer a reforma da Previdência da União e depois os estados que façam as suas reformas da Previdência e os municípios que façam as suas reformas da Previdência. É claro que eles colocam dentro da lei alguns jabutis, que nem o pessoal fala por aí, algumas coisas que passam desapercebidas e depois elas soam como é uma obrigação. Os senhores vão perceber aqui, na hipótese de que quando nós formos votar, é possível que alguém diga que não há possibilidade de votar contra. Vocês já ouviram e alguém já teve essa... já trabalhou com essa imaginação de que o parlamentar, ele não pode... Ele só pode votar de um jeito, ele só pode aprovar. Aí não haveria nem a necessidade de votar. Mas é neste caminho que a coisa está indo. Então o governo do Estado, algum tempo atrás, encaminhou uma reforma da Previdência do Estado e acabou fazendo a reforma da Previdência do Estado. Eles já estavam com a Previdência do Estado também um tanto quanto bagunçada. E a grande bagunça foi naquele momento, que todos sabem, todos viram, quando o governador Beto Richa pegou 8 bilhões de reais das contas do regime de previdência dos servidores públicos do Estado do Paraná. Mas aprovaram. E agora chegou a possibilidade aí de aprovar a previdência do município. A prefeitura mandou um projeto de lei, são dois projetos. Um eu não vejo muito problema nele, e no outro é o projeto da previdência, da alíquota aumentando de 11 para 14 e também instituindo o 14 sobre o salário dos aposentados e pensionistas. Bom, se os senhores forem ler o projeto, vão ver lá que nas explicações diz assim, ele fala da emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019. Ele diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, que é o 14, exceto, a palavra exceto, todo mundo sabe, né? Diferente, se demonstrado que o respectivo regime jurídico da Previdência Social não possui déficit atuarial a ser equacionado. Mesmo assim, ainda diz que esta hipótese não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral da Previdência, que lá vai estar o 14. Por isso que eu disse que, pela explicação aqui, nós não temos alternativas para votar. Mas, quando ele fala do déficit atuarial, eu entendo que vai haver raciocínios, depende da forma como se olha, da forma como se faz a análise, mas no meu raciocínio não há déficit a ser equacionado no regime da Previdência do município de Palmeira.
por alguns motivos. Primeiro, eu verifiquei aqui também na na audiência pública que o RPPS fez, e apontam aí um déficit de 4 milhões e meio para o ano de 2020. Pois bem, digamos que fosse o déficit de 4 milhões e meio. Mas vamos lembrar que existe aquela fatídica, eu não gosto de falar que é dívida, embora eles do RPPS dizem que é dívida. Dívida é quando eu empresto o dinheiro de alguém, do João Sabi. Presto o dinheiro dele, ele me empresta e eu vou pagar ele. Agora, quando eu vou lá e tomo o dinheiro da carteira dele, ou pego escondido, não é dívida. Isso tem outro nome. Foi isso que aconteceu. E esse valor aí, que alguns entendem por dívida, já ultrapassa aí a casa dos 32 milhões de reais. A legislação fala que essa situação deficitária, o devedor teria que pagar juro de 1% ao mês e correção monetária. Se nós colocarmos 1,1 de juro e 0,3 de correção monetária em 30 milhões de reais, nós vamos ter aí aproximadamente 5 milhões de reais no final do ano. Confrontando 5 milhões de reais com 4 milhões e meio do déficit, nós teríamos aí um superávit. Só falando desta fatídica dívida. Vamos lembrar de uma outra situação. Pelo menos nos últimos 7 anos que eu estava aqui, a cada ano, quando o Poder Executivo devia o déficit de 1 milhão e meio, de 2 milhões, como é que o Poder Executivo pagava? Pois ele mandava uma proposta para essa casa, oferecendo um lote, um terreno. E naquela época, alguns dirigentes do RPPS, imaginando que eram especialistas no mercado imobiliário do país, e o mercado imobiliário estava extremamente aquecido, os lotes eram caríssimos, principalmente no município de Palmeira, o RPPS aceitava. Eu votei contra todos os projetos de leis que vieram aqui, oferecendo terreno para pagar dívida. Mas eles prosperaram e o município pagou a dívida com lotes. O RPPS está com um monte de lote lá. Eu duvido que algum daqueles lotes consiga ser vendido hoje pelo preço que foi comprado naquela época, porque o valor imobiliário caiu. Observem os senhores que naquele momento um lote que fosse transformado em dinheiro ou fosse pago em dinheiro, este dinheiro estaria no banco, sofrendo aplicação de juros e de correção monetária. E hoje era um outro dinheiro. Então, eu imagino que o superávit do RPPS seria maior. Então, é por esses motivos que eu digo que eu acho que não há o déficit. Mas é uma história ainda que vamos falar muito sobre ela e que nos próximos dias aí deveremos também procurar uma alternativa. Eu tenho ido nas rádios, tenho ido na televisão, tenho conversado com os servidores. Até o momento não encontrei ninguém favorável ao voto favorável a essa propositura, o projeto 5511. Mas enfim, teremos que encontrar um caminho. Entre o caminho de reprovar e o de aprovar, existe um meio termo aí que é uma tabela, esqueci o nome da tabela. Uma tabela progressiva, exatamente, uma tabela que diferencia valores de acordo com os salários. Deve ser esse o nome, uma tabela progressiva. Que também pode ser aplicada, não sei se seria esse o caminho. Mas, enfim, esse é um projeto bastante interessante, porque esse projeto está afeto a aproximadamente 1.000 funcionários. 1.000 funcionários. E vejamos nós que os funcionários que estão inativos, aposentados, vão pegar de volta um médico, que já discutimos agora sobre isso algum tempo atrás, e chegamos à conclusão que um salário de 10 mil reais para um médico não é um salário alto, é um salário baixo,
considerando o padrão, né, da atividade da medicina no país, alguém que esteja aposentado com um salário de 10 mil reais vai perder ainda mais 1.400, 14% de 10 mil reais é mais 1.400 reais que vai pagar por mês da sua aposentadoria. Não quero aí ser muito enfático, não quero que a minha fala seja um pouco mais agressiva, mas eu imagino que se for resolvido desta maneira, em função dos problemas que o fundo tem, vamos pegar o dinheiro dos servidores e pôr aqui, nós estaremos alimentando gestores no futuro, iguais ou pior do que os gestores que nos levaram a esta situação do RPPS. Então essa é uma pequena história aí que nós temos que ir avançando, averiguando, para ver como é que nós votamos aí na hora do voto. Eu agradeço a todos pela atenção.